Oi, pessoal. Meu nome é Liselotte Winter, mas podem me chamar de Lise. Tenho 28 anos e sou de Freiburg, uma cidade linda no sudoeste da Alemanha. Sabe aquelas cidades que parecem ter saído de um conto de fadas? Pois é, Freiburg é assim. Temos uma mistura incrível de natureza exuberante com uma história medieval rica. Mas não estou aqui para falar só da minha cidade. Na verdade, quero compartilhar com vocês algo muito mais profundo e pessoal. Desde que eu era bem pequena, vivi experiências que, digamos que não são do tipo que você conta no happy hour com os amigos, sabe? São coisas que desafiam tudo o que a maioria das pessoas considera normal ou real. Essas experiências moldaram quem eu sou hoje, e acreditem, não foi uma jornada fácil. Atualmente trabalho como terapeuta aqui em Freiburg. Adoro meu trabalho, mas sempre senti que havia algo mais, algo maior me esperando. E isso tem tudo a ver com as experiências que vivi ao longo da minha vida. Olha, eu sei que o que vou contar pode parecer loucura para alguns. Tem gente que pode pensar, essa garota andou assistindo muitos filmes de ficção científica. Ou, ela deve ter comido cogumelos alucinógenos. Mas posso garantir que não é nada disso. O que vivi é tão real para mim quanto o chão que piso todos os dias. Então, se vocês estiverem prontos, quero levá-los numa viagem. Uma viagem que começou quando eu tinha apenas 3 anos de idade e que continua até hoje. É uma jornada que me levou além dos limites do que chamamos de realidade. Me fez questionar tudo o que achava que sabia sobre a vida e a morte. E me mostrou que há muito mais no universo do que podemos ver ou tocar. Estão preparados? Porque, acreditem, o que vem por aí vai sacudir suas estruturas. Mas não se preocupem, prometo ser gentil. Afinal, eu também já estive do outro lado, achando que sabia tudo sobre como o mundo funciona. Mal sabia eu o quanto estava prestes a aprender. Tudo começou quando eu tinha só 3 aninhos. Era um dia daqueles perfeitos, sabe? O sol brilhava mais forte que nunca. E eu lembro de estar correndo pelo jardim da nossa casa, sentindo uma alegria que não dava para explicar. Era como se cada flor, cada folha, cada raio de sol estivesse me chamando para brincar. De repente, num piscar de olhos, tudo mudou. Não estava mais no jardim. Me vi andando por ruas feitas de luz. Sim, vocês ouviram direito. Ruas de luz. Era como se eu tivesse sido transportada para um lugar completamente diferente. Um lugar que não pertencia ao nosso mundo. O mais estranho é que, mesmo sendo uma criancinha, eu não me sentia assustada. Na verdade, me sentia mais leve do que nunca, como se meu corpo fosse feito de pura energia. As ruas brilhavam com uma luz suave, quase acolhedora. E ao meu redor... ao meu redor havia seres. Não pessoas como você e eu, mas seres feitos de luz. Esses seres me olhavam de um jeito... Como posso explicar? Era um olhar cheio de amor, sabe? Um tipo de carinho que não dá para descrever com palavras. Era como se eles me conhecessem desde sempre, como se estivessem felizes em me ver de novo. E então, um desses seres se aproximou de mim. Ele parecia diferente dos outros, como se fosse mais importante, entende? Ele começou a falar comigo, mas não com palavras. Era mais como se os pensamentos dele entrassem diretamente na minha cabeça. Esse ser me disse que eu tinha alcançado um estado de luz e que ele estava me parabenizando por isso. Mas aí vem a parte confusa. Ele explicou que eu tinha morrido jovem demais, sem enfrentar desafios de verdade na vida. Por isso tinha sido fácil para mim chegar naquele estado de luz. Confesso que fiquei meio brava com isso. Afinal, eu estava num lugar incrível, rodeada de seres de luz, me sentindo mais feliz do que nunca. Por que eu iria querer voltar? Mas o ser insistiu. Ele disse que eu precisava voltar à Terra, que ainda tinha muito o que aprender e experimentar. No fundo, mesmo com toda a felicidade que eu sentia ali, havia uma curiosidade, uma vontade de saber o que eu ainda não tinha vivido. Então, meio a contragosto, concordei em voltar, mas não sem antes fazer um pedido. Eu queria voltar para uma família com mais grana
e que entendesse de espiritualidade. E sabe o que é mais louco? Esse pedido se realizou. Mas isso é história para outro momento. O que importa é que de repente me vi de volta ao jardim, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia, lá no fundo, que algo tinha mudado para sempre. Depois daquela primeira experiência aos 3 anos, minha vida nunca mais foi a mesma. Claro, para quem me via de fora, eu era só uma garotinha normal crescendo em Freiburg. Mas por dentro eu carregava um segredo enorme. Imaginem só, uma criança tentando entender por que ela tinha memórias de um lugar feito de luz, de seres brilhantes e de conversas sobre vida e morte. Não é exatamente o tipo de coisa que você conta para os seus coleguinhas no parquinho, né? Minha mãe, Greta, era professora e, por sorte, uma pessoa de mente bem aberta. Quando eu comecei a falar sobre minhas visões e sonhos estranhos, em vez de me dizer que era só imaginação, ela me escutava. Ela não entendia completamente, mas nunca me fez sentir estranha ou errada por causa disso. À medida que fui crescendo, comecei a participar da igreja infantil. Mas diferente das outras crianças que estavam lá só porque os pais mandavam, eu tinha um fascínio real por tudo aquilo. As histórias sobre anjos, milagres e o mundo espiritual, para mim, não eram só histórias. Era como se eu tivesse um conhecimento interno que me fazia conectar com tudo aquilo de um jeito muito profundo. Foi nessa época que conheci Anneliese Weber. Ela era uma espécie de figura espiritual na nossa comunidade. Muita gente achava que ela era meio maluca, sabe? Daquelas senhoras que falam com plantas e juram que veem auras. Mas para mim, ela foi um verdadeiro anjo. Anneliese foi a primeira pessoa, fora da minha família, com quem me senti à vontade para compartilhar minhas experiências. E ela não só acreditou em mim, como me ajudou a entender melhor o que estava acontecendo. Ela me ensinou sobre meditação, sobre como ouvir minha intuição, e me mostrou que ser diferente não era algo ruim. Claro que nem tudo eram flores. Na escola, eu era a garota esquisita, aquela que às vezes ficava com o olhar distante, como se estivesse em outro mundo. E bem, eu meio que estava mesmo. Tive poucos amigos, mas os que tive foram realmente especiais. Um deles era Johann Meyer. Cara, o Johann era o oposto de mim em muitos sentidos. Ele era todo certinho, racional, daqueles que precisa ver para crer. Mas sabe o que é incrível? Ele nunca deixou de ser meu amigo por causa das minhas maluquices. Ele duvidava de tudo que eu dizia, claro, mas sempre estava lá para me ouvir. Crescer assim não foi fácil. Eu me sentia dividida entre 2 mundos. O mundo normal que todos viam, e esse outro mundo que só eu parecia enxergar. Mas aos poucos, fui aprendendo a equilibrar as coisas. A entender que essas experiências eram um dom, não uma maldição. E sabe de uma coisa? Foi esse equilíbrio que me levou a escolher psicologia como carreira. Eu queria entender melhor a mente humana, queria ajudar outras pessoas que talvez estivessem passando por experiências parecidas com as minhas. Mal sabia eu que o universo ainda tinha muitas surpresas reservadas para mim. Quando eu tinha 14 anos, tive minha segunda experiência de quase morte. Foi durante uma aula de educação física na escola. Estávamos praticando corrida numa tarde super quente. Eu nunca fui muito atlética, sabe? Então, depois de algumas voltas na pista, eu já estava exausta. Me sentei numa pedra para recuperar o fôlego e foi aí que tudo começou. De repente senti como se 1000 fios de consciência estivessem saindo da minha alma. É difícil explicar, mas era como se cada parte do meu ser estivesse se expandindo em todas as direções. Aí veio uma cólica. Mas não uma cólica normal, dessas que a gente tem de vez em quando. Foi uma dor tão intensa que achei que ia desmaiar. E então, tão rápido quanto começou, a dor sumiu. No lugar dela, veio um vazio total. Quando abri os olhos, percebi que não estava mais no meu corpo. Eu podia me ver sentada na pedra, mas eu também estava em outro lugar. Era um espaço enorme e vazio. Não tinha nada lá, nenhuma luz, nenhum som, nada. Mas estranhamente, eu não sentia medo. Nesse lugar, não havia dor,
Na verdade, não havia sensação nenhuma. Era como se eu estivesse numa sala de espera gigante, só que não havia nada para fazer a não ser esperar. Esperar o quê? Eu não sabia. Talvez esperar para voltar ao meu corpo, ou talvez para ir para algum outro lugar. O tempo parecia não existir ali. Não sei dizer se fiquei nesse estado por segundos, minutos ou horas. Mas de repente, sem aviso, me vi de volta ao meu corpo. Estava de novo sentada na pedra, no meio da aula de educação física. Olhei em volta, meio confusa. Meus colegas continuavam correndo, o professor ainda gritava instruções. Era como se nada tivesse acontecido. Mas para mim parecia que eu tinha passado uma eternidade fora dali. Fiquei com muita vergonha. Achei que todos tinham percebido que eu tinha sumido por um tempo, mas aparentemente ninguém notou nada de estranho. Pro resto do mundo, eu só tinha parado para descansar por alguns minutos. Essa experiência foi bem diferente da primeira. Não vi seres de luz, não caminhei por ruas brilhantes. Foi algo mais vazio, mais solitário, mas de alguma forma, igualmente profundo e significativo. Demorei semanas para processar o que tinha acontecido. Tentei conversar com Johan sobre isso, mas ele só riu e disse que eu devia ter desmaiado por causa do calor. Anneliese foi mais compreensiva. Ela me disse que às vezes nossas almas precisam de um tempo fora do corpo para se reajustar. Não sei exatamente o que aconteceu naquele dia, mas sei que foi real e sei que de alguma forma me preparou para o que estava por vir. Porque, acreditem, minha jornada estava longe de terminar. Aos 19 anos, enfrentei um dos momentos mais difíceis da minha vida. A morte repentina do meu pai, Heinrich. Foi um baque, sabe? Aquele tipo de notícia que você ouve, mas demora para processar que é real. Meu pai e eu sempre fomos muito próximos. Ele era daqueles pais que sempre tinham tempo para ouvir as histórias malucas da filha, mesmo quando não entendia metade delas. Perder ele assim, de repente, foi como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. A primeira noite depois que ele se foi a pior. Eu estava deitada na minha cama, olhando para o teto, sem conseguir dormir. O quarto parecia estranhamente vazio, mesmo estando cheio das minhas coisas, e então senti algo diferente. Era como se meu pai estivesse ali, no quarto comigo. Não era uma presença física, entende? Era mais como uma energia. Eu podia sentir ele, mas não queria olhar. Acho que tinha medo do que poderia ver. Ou talvez medo de não ver nada e perceber que era só minha imaginação. Aos poucos comecei a sentir sono, mas não era um sono normal. Era como se eu estivesse conscientemente passando do estado de vigília para o sono. É difícil explicar, mas era como se eu pudesse ver a transição acontecendo. E foi aí que eu o vi. Meu pai. Mas não como eu o conhecia. Ele era uma figura de luz como os seres que vi na minha primeira experiência de quase morte. Estávamos subindo as escadas para o sótão da nossa casa, só que o sótão não era mais o mesmo. Parecia uma casinha de madeira simples, meio rústica. Na hora, me lembrou os lugares de adoração que a gente vê em filmes antigos. Meu pai começou a falar comigo. Ele disse que tinha recebido permissão para me ver, para me dizer que estava bem. Eu perguntei se aquilo era um sonho, mas ele insistiu que era real. E sabe de uma coisa? Eu acreditei nele. Porque aquilo não se parecia em nada com um sonho comum. Então aconteceu algo incrível. Meu pai me abraçou. Agora você pode estar pensando, mas como se eram só figuras de luz? Eu também não entendi direito. Não foi um abraço físico, claro. Foi mais como se nossas energias se entrelaçassem. E cara, foi a coisa mais emocionante que já senti na vida. Naquele momento, toda a dor da perda, toda a confusão e tristeza que eu estava sentindo, tudo isso meio que se dissolveu. Foi substituído por uma sensação de paz, de compreensão. Depois daquele encontro com meu pai, as coisas mudaram para mim. Não de um jeito dramático, sabe? Não é como se eu tivesse virado uma pessoa completamente diferente da noite pro dia.
mas algo dentro de mim se transformou. Comecei a ver os desafios da vida de um jeito diferente. Antes, eu ficava frustrada quando as coisas não saíam como eu queria. Agora eu comecei a enxergar cada dificuldade como uma oportunidade de crescimento. Parece papo de coach, né? Mas juro que não é. É que depois de tudo que eu vi e vivi, ficou difícil não pensar que tudo tem um propósito maior. Lembram que eu tinha pedido para voltar para uma família com mais recursos e acesso à espiritualidade? Pois é, isso acabou acontecendo mesmo. Minha família nunca foi rica, mas sempre tivemos o suficiente. E minha mãe, com toda a sua mente aberta, me deu todo o apoio para explorar meu lado espiritual. Na faculdade de psicologia, eu me pegava constantemente fazendo pontes entre o que eu aprendia nas aulas e minhas experiências pessoais. Às vezes era um desafio não soltar um "ah", mas eu já vi isso quando estava fora do corpo, no meio de uma discussão sobre estados alterados de consciência. Dá para imaginar as caras dos meus colegas se eu fizesse isso? Johan, meu amigo cético, continuou sendo uma parte importante da minha vida. Nossas discussões sobre minhas experiências eram sempre interessantes. Ele com seu ceticismo e eu com minhas certezas que não conseguia explicar. No fim, acho que aprendemos muito um com o outro. Ele me ajudava a manter os pés no chão, enquanto eu o desafiava a pensar além do óbvio. Annelise Weber continuou sendo minha mentora espiritual por muitos anos. Com ela, aprendi a meditar, a entender melhor minhas intuições, a lidar com as energias que eu sentia. Ela me ensinou que ser sensível ao mundo espiritual não era uma fraqueza, mas um dom que eu poderia usar para ajudar outras pessoas. À medida que fui crescendo e me formando, comecei a perceber que minha missão ia além de ser apenas uma terapeuta tradicional. Eu queria ajudar as pessoas, não só com seus problemas do dia a dia, mas também a entender e aceitar suas próprias experiências espirituais. Sabe, muita gente passa por coisas parecidas com as que eu passei, mas tem medo de falar sobre isso. Medo de ser chamado de maluco, de ser julgado, e eu queria criar um espaço onde essas pessoas pudessem se sentir seguras para compartilhar suas histórias. Claro que nem tudo foram flores. Teve muita gente que me olhou torto quando eu comecei a falar mais abertamente sobre minhas experiências. Alguns colegas de profissão chegaram a sugerir que eu deveria me ater à ciência. Mas eu sabia que tinha encontrado meu caminho, um caminho que unia psicologia e espiritualidade de um jeito que fazia sentido para mim. E foi assim, com todas essas experiências e aprendizados, que eu comecei a moldar minha carreira e minha vida adulta. Mas o universo ainda tinha mais surpresas guardadas para mim. Aos 28 anos, eu já estava estabelecida como terapeuta em Freiburg. Meu trabalho era gratificante, mas eu sentia que havia algo mais esperando por mim. Sabe aquela sensação de que você está no caminho certo, mas ainda não chegou onde deveria? Numa noite fria de inverno, depois de um dia particularmente cansativo no consultório, decidi meditar. Eu fazia isso com frequência, mas naquela noite foi diferente. Assim que fechei os olhos, senti aquela leveza familiar, a mesma que experimentei nas minhas experiências de quase morte. De repente, me vi envolta em luz. Mas não era como das outras vezes. Eu estava em um tipo de jardim celestial. Imaginem o jardim mais bonito que vocês já viram e multipliquem por 1000. Flores brilhantes, árvores que pareciam feitas de luz, e um caminho dourado serpenteando entre elas. No centro desse jardim incrível, havia um ser de luz me esperando. Não dava para dizer se era homem ou mulher, jovem ou velho. Só sei que quando o vi, senti uma conexão imediata. Era como se eu o conhecesse desde sempre. Esse ser começou a se comunicar comigo, mas não com palavras. Era mais como se estivesse enviando imagens e sentimentos diretamente para minha mente. E o que eu vi, uau, era como assistir a um filme da minha vida futura. Me vi numa sala grande, cheia de pessoas. Eu estava falando, compartilhando minhas experiências e podia sentir que estava ajudando aquelas pessoas de alguma forma. Ao meu lado havia um homem. Eu não o conhecia ainda, mas no meu coração eu sabia. Ele era minha alma gêmea.
A cena mudou e vi crianças correndo e brincando ao nosso redor. Senti um amor tão grande, uma sensação de família e pertencimento que quase doía. Depois, a mesma sala se transformou em um centro de estudos e meditação. Pessoas de todas as idades vinham buscar orientação e cura. A última cena que vi foi de mim mesma, bem mais velha, sentada embaixo de uma árvore enorme. Jovens me rodeavam ouvindo atentamente o que eu dizia. Naquele momento senti uma realização profunda. Entendi que minha jornada não era só sobre mim, mas sobre como eu poderia usar minhas experiências para ajudar os outros. Quando voltei dessa visão, me senti renovada. Era como se tivesse encontrado um mapa para o meu futuro. Sabia que tinha um propósito maior, algo que ia além do meu trabalho atual como terapeuta. Naquela mesma noite, comecei a planejar. Decidi que, além do meu trabalho no consultório, ia começar a dar palestras sobre espiritualidade e crescimento pessoal. Também comecei a escrever um livro sobre minhas experiências. Olha, eu sei que pode parecer loucura, acreditar numa visão e mudar sua vida por causa dela, mas algo dentro de mim dizia que era o certo a fazer. E sabe de uma coisa? Eu mal podia esperar para ver como essa nova jornada ia se desenrolar. Depois daquela visão incrível, eu estava super animada para começar minha nova jornada. Mas, como sempre na vida, as coisas não foram tão fáceis quanto eu imaginava. Quero dizer, não é como se eu pudesse simplesmente sair por aí dizendo: "Ei, pessoal, tive uma visão do meu futuro e agora vou ser uma guru espiritual." As pessoas me olhariam como se eu tivesse duas cabeças, né? O primeiro desafio foi equilibrar meu trabalho como terapeuta com esse novo caminho que eu queria seguir. Eu amava meus pacientes e não queria abandoná-los, mas também sentia que precisava expandir meu alcance. Foi difícil no começo. Tinha dias que eu saía exausta do consultório e ainda tinha que preparar material para palestras ou escrever capítulos do meu livro. Outro problema foi a reação de algumas pessoas próximas a mim. Johan, meu amigo cético de sempre, achou que eu tinha pirado de vez. "Lizzie", ele me disse, "você é uma terapeuta respeitada. Não jogue sua carreira fora por causa de uns sonhos malucos." Doeu ouvir isso dele, mas eu entendi a sua preocupação. Minha mãe, sempre meu porto seguro, ficou preocupada no início. Ela temia que eu estivesse me expondo demais, que as pessoas pudessem me julgar ou ridicularizar. Mas, com o tempo, ela viu o quanto isso era importante para mim e acabou se tornando minha maior apoiadora. As primeiras palestras que dei foram... Bem, digamos que não foram um sucesso estrondoso. Numa delas, só apareceram 3 pessoas e uma delas era minha mãe. Teve momentos que eu pensei em desistir, sabe? Voltar para minha vida segura e previsível de antes. Mas aí eu lembrava da visão que tive, daquela sensação de propósito, e encontrava forças para continuar. Comecei a estudar mais, a aprender técnicas de oratória, a entender melhor como conectar com as pessoas. Aos poucos as coisas foram melhorando. O livro também foi um desafio e tanto. Colocar no papel experiências tão pessoais e profundas não foi fácil. Às vezes eu ficava horas olhando para a tela do computador, sem saber como expressar o que tinha vivido. Outras vezes as palavras fluíam como se alguém estivesse ditando para mim. Mas sabe o que foi mais difícil? Aceitar que nem todo mundo ia entender ou acreditar na minha história. Recebi críticas duras de alguns colegas de profissão. Alguns diziam que eu estava misturando ciência com misticismo, outros achavam que eu estava tendo um surto. Houve momentos de dúvida, claro. Noites em que eu me perguntava se não estava cometendo um erro enorme. Se não estava jogando fora anos de estudo e uma carreira estável por causa de... o quê? Visões? Experiências que nem conseguia explicar direito? Mas a cada pessoa que vinha me agradecer depois de uma palestra, a cada e-mail que recebia de alguém dizendo que meu livro tinha tocado sua vida, eu sabia que estava no caminho certo. Pouco a pouco, fui encontrando o meu espaço, minha voz. E sabe de uma coisa? Todo esse processo de desafios e crescimento me fez entender melhor minhas próprias experiências. Era como se cada obstáculo que eu superava
me conectasse mais profundamente com aquele propósito que eu tinha vislumbrado na minha visão. Conforme eu ia seguindo nessa nova jornada, comecei a ter alguns encontros que só posso chamar de sincronicidades. Sabe quando as coisas parecem se alinhar de um jeito tão perfeito que você pensa, isso não pode ser coincidência? Pois é, foi mais ou menos assim. Numa das minhas palestras, conheci uma senhora chamada Helga. Ela veio falar comigo depois com lágrimas nos olhos. Liselotte, ela disse, eu passei por algo muito parecido com o que você descreveu, mas nunca tive coragem de contar para ninguém. Ali mesmo, no meio daquela sala cheia de gente, Helga me contou sobre sua própria experiência de quase morte. Foi um momento tão poderoso, tão íntimo. Percebi que meu trabalho estava realmente fazendo a diferença, permitindo que pessoas como Helga se sentissem seguras para compartilhar suas histórias. Outro encontro marcante foi com um jovem chamado Marcos. Ele era estudante de física quântica e veio a uma das minhas palestras por curiosidade. No final, ele veio conversar comigo todo empolgado. Sabe, ele disse, muitas das coisas que você falou sobre consciência e realidades alternativas têm paralelos interessantes com algumas teorias da física quântica. Fiquei de queixo caído. Ali estava a ciência e a espiritualidade se encontrando de um jeito que eu nunca tinha imaginado. Mas o encontro mais impactante? Ah, esse foi especial. Eu estava numa feira de livros, divulgando meu trabalho, quando um homem se aproximou da minha barraca. Nossos olhos se encontraram e... Bum! Foi como se o tempo tivesse parado. Eu o reconheci imediatamente. Era o homem da minha visão. Aquele que eu tinha visto como minha alma gêmea. Seu nome era Thomas. Ele era psicólogo também, mas tinha se especializado em terapias alternativas e estudos sobre consciência. Começamos a conversar e era como se nos conhecêssemos há 1000 anos. Trocamos contatos e, bem, o resto é história, como dizem. Com Thomas ao meu lado, meu trabalho ganhou uma nova dimensão. Juntos, começamos a desenvolver workshops que combinavam psicologia tradicional com abordagens mais espirituais. Era exatamente como eu tinha visto na minha visão. Nós dois, lado a lado, ajudando as pessoas a encontrarem equilíbrio e crescimento. Esses encontros me mostraram que eu não estava sozinha nessa jornada. Havia outras pessoas por aí que tinham experiências parecidas com as minhas, que buscavam respostas para as mesmas perguntas. E mais importante, havia pessoas dispostas a ouvir, a aprender, a crescer. Cada novo encontro, cada nova conexão, parecia me aproximar mais daquele futuro que eu tinha vislumbrado. Era como se o universo estivesse conspirando a meu favor, me apresentando exatamente as pessoas que eu precisava conhecer no momento certo. E sabe o que é mais incrível? Quanto mais eu me abria para essas experiências, mais elas pareciam acontecer. Era como se, ao aceitar plenamente meu caminho, eu tivesse aberto um canal para que mais sincronicidades e encontros significativos acontecessem na minha vida. Claro que nem tudo eram flores. Ainda havia desafios, ainda havia pessoas céticas e críticas. Mas agora eu tinha uma rede de apoio, tinha pessoas que entendiam e compartilhavam minha visão. E isso fazia toda a diferença. Hoje, olhando para trás, para toda essa jornada incrível, fico impressionada com o quanto as coisas mudaram. Aquela garotinha de 3 anos que teve sua primeira experiência de quase morte mal podia imaginar onde ia parar. Sabe, às vezes eu me pergunto, e se eu tivesse ignorado todas essas experiências? E se tivesse ouvido as vozes que me diziam para ser normal, para seguir um caminho mais tradicional? Acho que estaria vivendo uma vida bem diferente. Talvez mais fácil em alguns aspectos, mas com certeza não tão rica e significativa. Claro que ainda tenho momentos de dúvida. Tem dias que acordo e penso, será que não tô maluca mesmo? Mas aí lembro de todas as vidas que tenho tocado com meu trabalho, de todas as pessoas que encontraram conforto e direção através das minhas experiências, e sei que estou no caminho certo. O centro de estudos e meditação que vi na minha visão está se tornando realidade. Thomas e eu estamos nos preparando para abrir um espaço
onde as pessoas possam vir não só para terapia, mas para explorar seu lado espiritual, para entender melhor suas próprias experiências extraordinárias. Johan, meu amigo cético de longa data, ainda me olha com aquela cara de não sei não, hein? Mas até ele admite que o que estou fazendo tem ajudado muita gente. Ele até brinca dizendo que se um dia tiver uma experiência de quase morte, vai me ligar na hora. Minha mãe, Greta, está mais orgulhosa do que nunca. Ela sempre diz que sabia que eu tinha um propósito especial desde pequena. Ver ela na primeira fila das minhas palestras com aquele sorriso no rosto me dá uma força que não dá para explicar. E o futuro? Bem, ele parece tão empolgante quanto assustador. Thomas e eu estamos pensando em ter filhos. A ideia de criar pequenos seres e poder compartilhar com eles tudo o que aprendi me enche de alegria. E, confesso, um pouquinho de medo também. Como será que eles vão lidar com uma mãe que fala com seres de luz? Também estou trabalhando num novo livro. Dessa vez não só sobre minhas experiências, mas reunindo histórias de outras pessoas que passaram por coisas parecidas. É incrível ver como há tantas experiências similares por aí, tantas pessoas buscando entender o lado mais profundo da vida. Sabe, olhando para trás, vejo que cada desafio, cada momento difícil, cada experiência inexplicável, tudo isso me trouxe até aqui. Foi como se cada peça do quebra-cabeça tivesse se encaixado perfeitamente. Claro que ainda tenho muito a aprender, muito a explorar. A jornada está longe de terminar. Às vezes me pergunto se vou ter mais experiências de quase morte, se vou receber mais visões do futuro. Parte de mim espera que sim, outra parte fica um pouco apreensiva. Mas seja o que for que o universo tenha reservado para mim, sei que estou pronta. O que mais me emociona é pensar em todas as pessoas que ainda vou conhecer, todas as histórias que vou ouvir. Cada vez que alguém vem até mim com os olhos brilhando e diz, eu também passei por isso, e sinto que estou cumprindo meu propósito. E para você que está lendo ou ouvindo isso agora, quero dizer, não tenha medo das suas experiências extraordinárias. Não deixe que ninguém te diga que você está louco ou que está imaginando coisas. Nosso mundo é muito mais vasto e misterioso do que podemos compreender. Se você sentir que tem um chamado, uma missão, não ignore. Pode ser assustador seguir um caminho diferente, mas acredite, vale a pena. Lembro daquela visão que tive, de mim mais velha, sentada embaixo de uma árvore, compartilhando sabedoria com jovens. Não sei exatamente quando ou como isso vai acontecer, mas sei que estou no caminho certo. E quem sabe, talvez um dia, você esteja entre essas pessoas, buscando sua própria verdade, explorando os mistérios da vida. A jornada continua, e estou ansiosa para ver o que vem pela frente. Porque se tem uma coisa que aprendi com todas essas experiências, é que a vida é muito mais rica, muito mais profunda e muito mais extraordinária do que jamais poderíamos imaginar. E isso, meus amigos, é a coisa mais empolgante de todas.